sua. Amém. Já pude ouvir, sentir e entender qual é o propósito de Deus para essa noite. Gisele não veio, está lá com o Theo, amém? Vai fazer 3 anos daqui a alguns dias, dia 30 de dezembro, está chegando. Glória a Deus, amém? E a batalha que a igreja está enfrentando ainda não terminou, amém? Só que a gente está numa reta. E eu quero ler um texto para os irmãos. Quem encontrou o texto, diz comigo, vou morar no céu. Diz assim. Se puder trocar esse fundo para mim, colocar teclado, deixa Deus usar aí, vaso. Ora, Jericó estava fortemente fechada. Repete, fortemente. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué. Quem disse foi Deus a Josué. Olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os seus poderosos homens de valor. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeeis a cidade, indo ao redor da cidade uma vez. Assim fareis durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, chifre de carneiro, diante da face da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da trombeta, todo o povo gritará. Repete, todo o povo gritará. Com grande brado, o muro da cidade completamente afundará, desmontará por baixo de si, e o povo subirá sobre ele, cada homem diretamente à frente de si. O verso 10 diz assim: E Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da tua boca, até o dia que te ordene. Gritará, então vós gritareis. Amém? Pode se assentar, estou dando glória a Deus. O tema do prefácio dessa Bíblia está como Jericó destruída, Raabe salva, promessa de morte e reconstrutores de Jericó. Esse texto que o Espírito de Deus colocou no meu coração na meditação, ele fala do ponto a qual Jericó totalmente se fechou. E ele é tão claro que ele narra o motivo pelo qual Jericó se fechou. Só que no livro de Josué, não é a primeira vez que nós ouvimos falar de Jericó. Se nós olharmos, nós vamos entender que no capítulo 1, o povo está caminhando numa direção de uma promessa. Só que no capítulo 1, o libertador do povo, a qual o próprio Deus utilizava como instrumento, o próprio Deus recolheu Moisés, mas instruiu um sucessor, observando que esse instrutor ele estava temeroso ao que o povo, como que o povo ia o aceitar. Mas Deus resolveu ter uma conversa com o jovem Josué, esclarecer com Josué alguns pontos,
porque Deus esclarece alguns pontos. E Deus começou a dizer para ele que não seria fácil, mas Deus estaria com ele se em Josué permanecesse o ânimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que está o seu ânimo? Por quê, irmão? Porque existe guerra, existe peleja, que se nós perdermos o ânimo, se nós perdermos o id, aquilo que está sendo dito do outro lado, parece que vai ter mais sentido do que aquilo que está sendo falado do nosso lado. Só que presta atenção. É interessante que para essa conversa Deus não envia ninguém. Ele mesmo resolve ter a conversa com Josué. E eu quero te fazer a pergunta. Você já teve a conversa? Você já notou que existem algumas guerras na minha e na tua vida, que a gente só aplaca essa guerra se a gente tiver essa conversa com Deus? Olha para mim. Quem esteve no campo com Davi, quando ele lutava com urso e lutava com leão? Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitos homens biblicamente, que antes mesmo deles vencerem, eles tiveram uma conversa com Deus. E eu quero te fazer a pergunta de novo. Para que essa vitória venha, eu e você já falamos com Deus? Por quê? Eu penso que não é a primeira vez que o nome Jericó aparece. Observa que Jericó não estava totalmente fechada, mas os líderes de Jericó mantinham sobre Jericó o seu controle. Só que eu vejo que quando Deus decide entrar, Ele escolhe a porta da entrada. Só que a porta da entrada que Deus escolhe para enviar os seus 2 espias é a porta que até leva para dentro da cidade, mas leva para o campo aonde se abastecia a prostituição daquela cidade. Só que eu fico pensando, escuta, por que Deus escolhe uma prostituta para fazer a obra dele? Por que Deus escolhe alguém que já se prostituiu para fazer a obra dele? Alguém que veio do crime, alguém que já cometeu coisas que alguém olha e fala, rapaz, você nunca ouviu isso? Fez tanta atrocidade e agora quer ser crente? Você nunca ouviu isso? Só que é interessante, escolher, Deus escolhe. Só que só permanece executando as atrocidades até a hora que ele chega. Está ouvindo isso? Por que você está dizendo isso? O texto que eu estou lendo aqui, ele se abmete ao capítulo 6. Mas ele anda sobre todo o corpo que é lido. Observa que todas as vezes algo acontece. Grava bem. Os espias entram dentro da casa de Raabe. Algo eles tiram de lá. A arca, ela passa por dentro do Jordão. Eles retiram de lá 12 pedras. Observa que por onde a presença de Deus ela vem passando, algo se modifica. Ou algo Deus muda de lugar. Escute para que você entenda. O capítulo 6 é o capítulo da decisão. Por quê? Porque quando o povo de Deus se aproxima, o próprio Deus ele quebra mais uma vez o silêncio.
ele direciona a Josué a sua fala. E é interessante que quando eu olho para Jericó, é intransponível. Os muros são invencíveis. Só que quando a gente olha para Deus, o próprio Deus, quando fala da cidade, ele diz: eu entregarei a cidade, eu entregarei os valentes, eu entregarei tudo isso na sua mão. Só que eu observo, olha para mim, que Jericó, ou melhor, Josué, crê é uma coisa. Quem está com Josué acreditar é outra coisa totalmente diferente. Porque, irmão, olha para mim, se Deus nos entregará essa cidade, o que nós esperamos? Olhar e ver. Só que eu vou dizer de novo, Deus nem sempre vai te levar por um caminho aonde você vai olhar e você vai ver. Bíblia. Abraão saiu de casa sem saber por onde ia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Abraão saiu de casa sem ver, por que você precisa ver? Olha para mim. Você já notou? Quem nunca precisou lutar por um casamento sem ver no casamento? Olha para mim. Quem nunca pegou um currículo para entregar esse currículo e não sabia nem aonde entregar o currículo? Falou que Deus me guie. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, teu caminho é luz. Olha para mim. Jericó está totalmente fechada e fortificada. Grava bem. Ela tem porta. Só que todo o acesso de Jericó está totalmente guardado. Você lembra quando os espias foram embora? Houve-se rumores que alguém entrou na cidade para espiar. Significa que todo aquele que diferentemente aparece rumor na cidade, existe uma investigação. Por quê? Olha para mim. Ninguém entra. Olha para mim. Como que se vive num ambiente onde ninguém entra e ninguém sai? Olha para mim. Se a porta da cidade agora fechasse, se o Brasil inteiro fechasse, como você vive? Olha para mim, vou falar de novo. Se a mensagem chegar no WhatsApp e foi mandada embora, se algumas coisas acontecerem e você ficar olhando e dizendo: e agora? Como vai ser? Como que eu vou comer? Como que eu vou beber? Como que eu vou me alimentar? Como será? Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém já ouviu dizer que Deus é o Deus da guerra? Que Deus cuida de mim, de você, até mesmo na guerra? Mas eu vou dizer logo, olha para mim. Ainda que eu não esteja vendo ninguém armado aqui, ainda que eu não veja ninguém com uma lança na mão aqui, e se eu disser para você que existem muitos campos de guerra? Existem campos de guerra espiritual que pode estar acontecendo agora no nosso meio. Seja sincero. Você nunca enfrentou uma guerra espiritual? Que quando Deus venceu essa guerra ao seu lado, você falou: rapaz, para alguns o culto está tranquilo, mas para mim o negócio está tenso. Você nunca viu isso acontecer? Só que é interessante, que se a guerra era espiritual, ela passou para o campo físico. Por que, Caldeira? Porque
Porque todos enxergam os muros. Aquilo que Deus falou é: Josué, vou te entregar. Só que eu vou dizer, olha para mim. Eu acredito, me olha, que todas as vezes que Deus nos põe numa guerra, Deus nos dá condição de vencê-la. Todas as vezes que Deus te põe numa prova, que você diz: Caldeira, eu estou numa prova que eu não sei como sair, Deus sempre te dá uma condição. Caldeira, qual condição? Sair da prova? Ei, você sabia que às vezes nem sempre a condição que Deus dá é sair? Muitas das vezes a condição é vencer. E às vezes vencer é permanecer o tempo que Deus espera que você permaneça. Olha para alguém que está do seu lado, eu estou aqui já. Olha para alguém que está do seu lado e diz para ele assim: você é alguém que permanece? Ou você é alguém que chama as pessoas para orar, mas não ora? Você vai me ajudar a pregar agora. Por que você está dizendo isso? Calma, olha para mim. Daniel capítulo 10, deixa eu ouvir o fundo. Daniel capítulo 10, disse que Daniel colocou o seu joelho no chão para orar. Ao mesmo tempo que Daniel dobrou o seu joelho, Deus quis atendê-lo. Mas tanto o príncipe da Pérsia quanto a Grécia se uniram para lutar com uma oração. Irmão, olha para mim. Repete comigo, Pérsia. Você não falou? Repete comigo, Pérsia. Repete comigo, Grécia. Eles se uniram para lutar com uma única voz que orava. Você imagina se toda essa casa resolver orar? Você consegue entender? Tudo que o diabo teve que movimentar por uma oração que estava sendo ouvida. Você sabe qual é o efeito de Deus ouvir uma oração? Não entendi não, eu melhoro. Você sabe qual é o efeito que causa quando Deus ouve a oração? O livro de Jonas diz que lá em Nínive, atrocidades estavam acontecendo. Só que quando Deus ouviu, Deus levantou um homem. Calma aí, você não entendeu. Quando Deus levantou o homem, o que Deus disse? Ô Jonas, vai lá e prega, porque daqui a alguns dias vai acontecer. Alguém está comigo aqui? Alguém consegue entender o que é que Jonas pregava? Daqui 40 dias vem contra Nínive. Olha para mim. Quem está vindo contra Nínive? É o diabo? É a pombagira? Quem estava vindo contra Nínive? Deus. Você não entendeu? Se é Deus que está vindo contra, não adianta ter tanque de guerra na rua. Não adianta dizer nós tem aliança. Estou na Bíblia. Você lembra quando Josafá fez aliança com Acabe? Só que antes de Josafá entrar na guerra, ele disse para Acabe: chama o profeta. Porque lutar junto a gente luta. Eu quero saber se Deus vai estar na guerra. Está ouvindo isso? Eu quero saber se ele vai participar da guerra. Olha para mim, irmão. O que tem a ver querer saber se Deus vai estar na guerra? Ô irmão, você sabia que só de saber se Deus vai estar na guerra, já dá para saber quem vai ser o vencedor? Olha para mim. Eu estou pregando para alguém que está aqui, que é verdade que Jericó se fechou. Só que a pergunta clara é essa: o que Deus te falou desde Jericó? Você sabia
que para algumas pessoas que lutam contra Jericó, ficar em casa, não participar da guerra, não participar da luta, é algo comum. Por quê? Olha para mim. Para quem nunca vence nada, para quem nunca luta, para quem nunca guerreia, olha para mim. Você já notou? Tem guerra na minha e na tua vida, que o adversário nem venceu ainda, e nós já demos a guerra como perdida. Tem casamento que o camarada ainda está no casamento e está dando o casamento como falido. Não, estou dentro da Bíblia. A mulher que Deus falou que ia cuidar do profeta, quando o profeta encontrou com ela, o que ela disse? A gente só tem um pouco. A gente só vai buscar um pouco para quê? Para comer eu, os meus filhos e vamos. Ei, olha para mim. Se aquela mulher acreditasse de fato que ia morrer, por que ela estava trabalhando? Por que ela ia fazer bolo? Se ela de verdade acreditava que ia morrer. Olha para mim. Já notou? Parece que fazer o que Deus está mandando, muitas das vezes, é muito cansativo, é muito exaustivo, vai tirar minha casa, minha vida de toda a rotina. Só que como vive quem está em Jericó? Como vive quem está num cenário que ninguém entra e ninguém sai? Posso apontar esse cenário no Brasil? Covid-19. Avião não sobe, avião não desce. Olha para mim. Você trancado na tua casa com medo. Até para ir no mercado. Tinha gente que não tampava o nariz e a boca, tampava o olho. Tá achando que eu estou brincando? Desliga a televisão porque eu já não aguento mais ouvir notícia. Sua mente, ela foi tão atacada, tão atacada, tão atacada, que é mais fácil se trancar do que acreditar que alguma coisa vai acontecer. Só que eu vim dizer algo que Deus falou aqui. Eu vou entregar nas tuas mãos os guerreiros de Jericó. Eu vou entregar na tua mão essa cidade. Está ouvindo isso? Só que vamos ser sinceros. O que Deus pediu para que eles fizessem? Olha para mim. Por 6 dias eles iam rodear uma vez. No 7º dia eles iam rodear quantas vezes? 7, 13. E no 13º dia eles teriam que gritar quando recebessem a ordem. E o que aconteceria com os muros de Jericó? Seriam fendidos. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto eles estão rodeando, eles estão vendo alguém colocar mina, eles estão vendo alguém fazer algum tipo de estratégia diferente daquilo que Deus está propondo? Olha para mim. Eu vim dizer para alguém que para você vencer, Deus já te entregou toda a estratégia que você precisa para vencer. Só que tem alguém querendo buscar algo novo. Cutuca teu irmão e diz assim: não vai ter nada novo. Fala para alguém que está do teu lado: eu não queira pôr nada novo. Caldeiro, eu não entendi. Se Deus falou que você vai vencer na oração, é na oração. Se Deus falou que você vai vencer levantando o braço, glorificando, colocando as buzinas para ser tocada, é com as buzinas sendo tocadas. Se Deus falou que você vai vencer ouvindo o sacerdote, é ouvindo o sacerdote. E olha,
É interessante. Por 6 dias, eles rodeavam Cleito, voltava para dentro do arraial, aguardava a hora de ser chamado, até partir para o 2º dia. Só que é interessante que eles receberam uma ordem: faça silêncio. Irmão, você é alguém que sabe fazer silêncio? Como você se movimenta no conflito? Você já esteve no conflito? Ou você acha que conflito é que nem Covid-19? Se trancou dentro de casa, acreditou que ia morrer. Covid-19 meio que trouxe uma ideia que foi embora. Você não morreu. Você está aqui. E você está dizendo: eu sobrevivi a uma guerra. Eu vim te dizer para você que isso não é guerra. Se esconder não é guerra. Para você que se escondeu e você está vivo, você não estava só na guerra. Você só é um sobrevivente. Só que eu estou pregando um texto que Deus escolheu algumas pessoas que estariam à frente da guerra, que estariam à frente de alguns conflitos. Olha para mim. O conflito agora é com você. O conflito agora é com o teu futuro. O conflito agora é com o que vai acontecer dentro desse texto. O que movimenta? Olha para mim. Você lembra do Jordão? As famílias ficaram para trás. Só que quem passou o Jordão era quem ia participar da guerra. Olha para mim. Você não conhece ninguém que diz: eu sou participante da guerra, mas vive fazendo silêncio. Vive se calando em lugares onde era para abrir a boca. Me ouve. Só que, Caldeira, você não falou que a ordem é fazer silêncio? Irmão, você sabia que o silêncio, até o silêncio, quando ele vem na obediência, ele é mais do que uma fala? Olha para mim. Eu vou mencionar alguém. Eu vou falar de novo. Eu vou mencionar alguém que eu não sei se a igreja gosta de ouvir também falar desse moço, ou tem gente que tem raiva dele. Mas eu vi a mídia criticando o presidente. Diz que ele fala errado. Diz que o camarada é grosso. Mas por que você está mencionando ele? Olha para mim. Você nota quanto tempo faz que o camarada está fazendo silêncio? E tem gente que não importa se é da igreja ou de fora, está dizendo: por que ele não fala? Por que ele está fazendo silêncio? Irmão, você já passou por um conflito que a ordem de Deus foi você fazer silêncio? Que parte do seu posicionamento tinha silêncio? Deixa eu te dizer logo. Você já viu tanque de guerra? Ele pode não estar atirando, mas não é porque ele não está atirando que ele deixa de ser um tanque de guerra. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua. A boca pode estar fechada, mas ela tem pólvora tanto para a vida como para a morte. A decisão se vai viver, se vai morrer, é sua. Só que eu vou além. Olha para o texto. Jericó se fechou e Deus deu uma ordem: eu irei penetrar. Só que Jericó acredita que ela é intransponível. Eles não vão conseguir vencer as nossas defesas. Olha para mim, irmão. Olha para mim. Você sabia? Nem sempre a igreja ficou na defensiva. Deus não criou a igreja
para ficar na defensiva. Quer ver uma coisa? Você imagina o demônio invadindo tua casa? E você dizendo, já que invadiu, fica aí. Já que tomou a casa, vou fazer o quê, né? Estou na Bíblia. Você lembra do texto que os valentes se enfrentam? Que uma vez que os valentes dos valentes tomam a casa, aquele valente que dominou a casa por um período, ele não consegue tomar a casa de novo. A não ser se quem tiver na casa entregar a casa. Olha para mim, irmão. Eu não sei se você crê, mas Daniel está orando. Não entendi. Daniel, ele representa a igreja. A igreja está de joelho e ela está falando. E outra coisa, Deus está ouvindo. Está ouvindo isso? E se Deus está ouvindo, aguarda, olha para mim, a resposta que virá da boca de Deus. E eu vou dizer mais, ouve mais. Qual era a ordem? Vocês fazem silêncio. Mas vocês que estão carregando os instrumentos, toca. Não entendi. Jericó é uma cidade larga. Eles estão rodeando. E tinha hora que quem está na cidade conseguia dizer. Eles estão em certo ponto da cidade. Por quê? Porque eles estão rodeando. Nós estamos ouvindo o som daquilo que está vindo de fora. Olha para mim. Você sabe o que Deus estava fazendo com Jericó? Cansando os adversários. Tirando o sono daqueles que se trancaram. Estão dizendo que são intransponíveis. Estão dizendo que lá ninguém entra. Só que eu vim dizer para alguém que está aqui. Se a ordem de Deus para você é essa, que Ele vai colocar você em lugares aonde você ainda não chegou, olha para mim, acredita. Acredita naquilo que Deus está falando sobre a tua casa. Acredita naquilo que Deus está falando sobre 2023. Olha para mim o horário. Eu não sei se você sabe. Pode faltar um mês e pouquinho para virar o ano. Mas o diabo já determinou que tem gente que não entra em 2023. E pode ser que quem não entra em 2023 está aqui. Dá uma olhadinha para quem está em volta. Dá uma olhadinha para alguém que está em volta. Eu já vi jovens olhando dizendo, eu não, eu vou entrar. Já determinei, vou entrar. Já vou fechar. Só que a pergunta é essa. Na cidade de Jericó não tem criança? Na cidade de Jericó não tem animal? A terra não é boa? Só que começa a contar agora para todos que estão na cidade, que a cidade fechou. Sabe o que eu estou dizendo? Juízo. Você sabe o que é você viver quando Deus traz sobre um lugar um juízo? O perigo do juízo. Olha para mim, o horário. Jericó, ela se guarda e o povo de Deus está rodeando. Raabe, por misericórdia, se converte. Permite com que 2 de Israel, dos israelitas, não morressem. Ganha o favor da misericórdia. Olha para mim.
Você sabe quantas vezes no livro do Apocalipse aparece Jesus batendo na porta da igreja, dizendo: eu quero entrar? Você não entendeu? Você sabe o que é Jesus batendo na porta da igreja? É Jesus dizendo que no ano de 2022 ele ouviu tudo que foi pregado. No ano de 2020 ele ouviu dizer tudo que foi pregado, ele ouviu. Olha para mim, crentes da última hora, vasos da última hora, povo do arrebatamento. Só que Mateus 25 disse: aquelas que dormiam ouviram o alarido. Qual era o alarido? Aí vem! E começou um corre-corre. Começou um corre-corre. Olha para mim. Só levanta a mão. Você que sabe que precisa orar mais do que você está orando. Só levanta a mão você que sabe que precisa jejuar. Você nem abaixou por quê? Pode abaixar. Só que você já notou que quando tem o alarido do grito, aí vem um noivo, também é um juízo do que Deus avisou? Só que eu vejo que Deus só não avisou. Ele disse que na chegada dele havia surpresa. Me olha, sabe para quem que eu estou pregando? Eu não sei se Deus está te dando 5 minutos. Eu não sei se Deus está te dando meia hora. Só que quantos minutos ou horas já estava o camarada que estava do lado da... Você consegue entender que o tempo que ele conversa com Jesus, ele está ganhando tempo? Você consegue entender que o outro que questiona Jesus, dizendo: se tu é quem diz que é, desça daí, irmão. Ele estava a minutos de morrer, e ele não utilizou o tempo ao seu favor. Ele não utilizou a fala ao seu favor. Pelo contrário, pior do que alguém acender vela, pior do que alguém rogar praga contra a tua vida, é quando você mesmo mora numa casa e você diz: é quando você mesmo mora com uma criança e diz: praga. Escuta! Jericó está fechada. O que Deus falou vai acontecer. Só que a pergunta é: ouve, quantos estavam ao lado de Caleb que só não chegaram aonde Caleb chegou? Sabe por quê? Porque em vez de persistirem, começaram a esfriar algumas pessoas que estavam indo. Você não entendeu? O camarada não está com vontade de vir para o culto, ele me posta no grupo: não estou com vontade de ir hoje não. Vamos ficar em casa? Vamos jogar dominó? Vamos jogar truco? Tem baralho aí? Quem gosta de adivinhar a tua vida também tem baralho. Meu horário. Escuta! Primeiro dia rodearam. Você acha que alguém em Jericó está acreditando que eles vão entrar? Irmão, seja sincero. Você acha que Golias acredita que a ferramenta que está na funda de Davi vai derrubar ele? Vou perguntar e você responde. Você acha que Golias acredita? Você não respondeu. Você acha que Golias acredita? Só que Deus de cima está olhando para Davi e está dizendo: ataca a pedra.
Deus, mas eles não crêem. Deus não está perguntando quem crê ou quem não crê. Ataca. Usa a ferramenta que eu estou colocando na tua mão. Usa o instrumento que eu estou dando para a tua vida. Usa. Escuta. Só que só tem um jeito de você experimentar o que Deus está colocando na tua vida. Olha para mim. Não é fazer um cartaz e colocar sua foto. Não é alguém chamar você de vaso da última hora. É você resolver de verdade ter uma vida com Deus. Sabe? Você imagina Samuel entrando na presença de Eli. Depois que Samuel olhou e disse: tu me chamou? Sabe o que Eli falou? Me fala o que foi que ele te falou. Você não entendeu? Pelas vezes que Deus chamou Samuel, ele não ouviu. Mas quando ele olhou para Samuel, ele entendeu que era Deus o chamando. Você não entendeu? Sabe o que é isso? Você sabe o que é alguém colocar um microfone na tua mão e você falar assim: igreja, deixa eu te contar um sonho que eu tive ontem. Eu sonhei com a igreja vencendo, o inferno caindo, e o nome de Deus sendo glorificado. Você está entendendo o que Deus está dizendo para alguém que está aqui? Escuta. Segundo dia, rodearam. Terceiro dia. Irmão, quanto tempo você aguenta? Quer ver? Deixa eu ver se você está com o seu celular na mão. Não possa, mas ouça. Mas não deu vontade de ver se alguém postou alguma coisa agora? Não está dando vontade. Não, só vou ver a hora. A igreja não tem relógio? Escuta. Senão você não vai entender. Por que você está dizendo? Você consegue até colocar o joelho no chão, no lugar certo. Mas no lugar certo, de joelho no chão, a minha e a sua atenção está onde? O texto de Daniel diz: naqueles dias não comi, não bebi, eu me santifiquei. Eu estou falando para uma moça que está aqui. Olha para mim. Sabe quando eu estou falando com uma moça que está aqui. Tem alguém que olha para você e diz assim: filha, na nossa presença você pode beber um pouquinho que ninguém liga. O Espírito Santo acabou de me dizer para dizer assim para você: mas eu ligo. Você está ouvindo isso? Mas eu me importo com o que você está pondo na sua boca, santa. Escuta. Naqueles dias, como você, irmão, olha para mim. O horário, deixa eu olhar para o relógio. Seu pastor me disse até que hora? Dá tempo. Alguém só viu a história de Brumadinho e disse: nossa, ou você leu? Tinha gente que estava comendo. Tinha gente que estava num refeitório. E o que veio contra eles chegou de todos os lados. Olha em volta. Eu amo o Theo, mas e se você chegar aqui agora? Não, olha para mim, estou na Bíblia. Deus mandou Ló sair. Deus mandou aquela mulher não olhar para trás. Irmão, se Deus já mandou não olhar para trás, o que você está dizendo para Deus? Mas deixa eu só ver o que tem lá. Eu quero falar com quem é solteiro. Só quem é solteiro diga eu. Ó, já tem um sorriso surgindo aí. Só quem é solteiro diga eu. Se tu vê o casado falando eu, você já dá um cutucão. Falei aí, filho.
Se põe no seu lugar. Não entendi. Se Deus falou, esquece o ex, esquece. Esquece quem ficou no passado, esquece. Sabe o que Deus mandou dizer para alguém aqui? Olha para mim, olha para mim. Se você não me olhar, não vai entender. Não vai entender. Eu viro a folha da tua vida para escrever uma coisa nova. Você vai lá e você pega a folha e você volta com a mão. Ô, Caldeira! Mas, ai, Caldeira, é que eu não gosto de ficar sozinha. Eu não vou apontar. Cadê o fundo, varão? Me ajuda, que senão eu vou perder o povo já não quer dar glória. Escuta! Escuta! Pior do que você ficar sozinha é ser tratada como objeto. Não, me olha. Jericó está cerrada, segundo dia, terceiro dia. Rodeia em silêncio. Sabe o que significa? Pastor, dá uma olhadinha em volta. Olha para os seus membros, todos. Quanto tempo você pastoreia eles, pastor? Essa casa 9 anos. Sabe o que nesse texto aqui que me atrai a atenção? O Senhor olhando para algumas pessoas que estão aqui e fala assim: rapaz, aquele ali, ó, faz tanto tempo que eu não vejo ele contar milagre. Eu não vejo ele contar nada. Eu não vejo nada de novo acontecer na vida dele. Mas ele não falta no culto. Ele não para de adorar a Deus. Ele continua fazendo as coisas que tem que ser feitas na obra de Deus. A espiritualidade dele não diminui. Porque a gente acha que para estar rodando, falando em língua, eu tenho que estar com o carro novo aí na porta, eu tenho que estar com a casa nova, eu tenho que estar com o meu casamento lá em cima. Nada disso, rapaz. Olha para mim. É luta atrás de luta, é guerra atrás de guerra. Mas o nome dele tem que ser glorificado. O nome dele tem que ser. O Theo, 3 anos, vai para a creche. Não quero ir para a colinha, não quero ir para a colinha. Vai chorando. Aí quando ele vê a tia Paola, ele me pega no colo, vem. Quando ele vê os brinquedos, ele vai: tchau papai, vai embora, meu pai. Aí você não entende por que Deus está mandando você ir. E você está dizendo que não quer, e Deus pega você pela orelha e vai puxando você até o lugar. Sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho para a tua vida é melhor do que você está dizendo que quer agora. Aquilo que eu estou trazendo para você é melhor, rapaz. Escuta! A porta é fechada. Sabe aquele lugar que você está dizendo: Deus, vou pedir emprego, vou pedir as contas, não aguento. Não aguento. Se fosse José, pedir as contas do cárcere, não. Se fosse José, eu não abria a mão dentro do buraco que me jogaram. Não, você não entendeu, não. Você sabe quanta gente vai no mesmo lugar da região e fica lá perguntando: será que foi nesse buraco, irmão, que jogaram José? Não sei se você acredita, mas eu acredito que se eu fosse lá nesse buraco onde jogaram José, eu ia querer descer dentro do buraco e ficar deitado dentro do buraco olhando para cima. O que será que José pensou quando ele estava aqui? Em cima do buraco, e até alguém dizendo: Caldeira, sai do buraco, pelo amor de Deus, viu? Esse camarada, o que ele quer fazer dentro de um buraco? Você não entendeu nada. Vai lá onde colocaram o corpo de Jesus. Vai lá. Você vai ver o tanto de gente que chega até a porta. E lá na porta está escrito assim, ó: ele não está aqui, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Olha para mim. Quinto dia. Silêncio. Josué foi muito claro. Pelos 6 dias, durante as voltas, nós vamos rodear. Vocês vão ouvir o instrumento. Olha para mim. E eu não quero ouvir a voz de vocês. Você não entendeu nada. Jericó está fechada. Está achando que enquanto ela está fechada, quem está fora vai desistir. E sabe o que Deus está dizendo? Faz o que eu sempre ensinei vocês a fazer. O quê? Faz silêncio e acredita no propósito.
Faz silêncio e acredita em quem te deu a palavra. Está ouvindo isso? Samuel, sexto dia, encerrou uma parte do que foi falado. Me ouve. Ai, Caldeira, ora, meu casamento, a minha vida. Aí você fala, você ouve tudo. Você fala, tá, fala, filha. Meu cachorro, tudo. Ela fala tudo. Aí você fala, o que Deus falou? Aí você fala, aí você pergunta, Deus nunca falou nada? Ela já falou, Caldeira, mas eu não lembro. Deixa eu te fazer uma pergunta, me olha que senão você não vai entender. A gente está aqui para ouvir quem? E se nós está num lugar aonde a gente está aqui para ouvir Deus, como que Deus fala e a gente esquece o que Ele falou? Quer ver uma coisa? Se você tivesse uma propriedade e você falasse, Deus, eu vendo ou não vendo? Se Deus falasse para você, vende, como que você esquece? Você sai daqui e vai fazer o quê? Você está entendendo que esquecer o que Deus fala é prejuízo? Tem mulher que esquece. Posso falar com vocês, mulheres? Não. Na luta que você está enfrentando lá, fecha a boca. Você chega lá fechando a boca? Quantos minutos você consegue ficar olhando para o olhar do teu marido e ele vai falar assim, que foi? E na sua mente está, eu xingo, eu pego pela garganta, eu faço o quê? Mas eu quero, pastor, só dar um tapa nele. Mas eu não estou nessa tese, eu só estou nessa. O que foi que Deus falou? Olha para mim. O Senhor falou isso aqui. Dá lugar. O Senhor falou isso aqui. Pelo aquilo que eles precisavam, eu podia buscar naquilo que a gente tem. Só que Deus falou, tira de você. Só que aí, e agora? E agora? O que você faz quando você descobre que Deus queria ver você também na linha de frente? Caldeira, mas eu vou fazer o quê? Esse povo aí só está fazendo silêncio. Esse povo está aguardando a hora certa para abrir a boca. O horário. Você sabia que eu já vi crente sendo questionado em rodas? E quem? Esses dias, vou falar no microfone. Eu vi uma postação de uma moça que é da macumba. E ela disse, nas igrejas de hoje, já não estão sentindo mais Jesus. Aí eu escrevi, não mandei me escrever debaixo da minha postação, eu disse, então, estranho para mim é você que é da macumba dizer para mim que Jesus não está na igreja. Porque se você estivesse na igreja que você está dizendo que está, e você tivesse sentido Jesus, você estaria no terreiro que você está? Ela não respondeu, ela não falou mais nada, não teve ataque. Eu só acredito que ela precisou beber água depois daquela. Por que você está ouvindo isso? Olha para mim, olha para mim. Não se assusta, meu horário, vou terminar. Você que está vindo para a igreja e você não está sentindo a presença de Jesus, o que você vai fazer? Para você, o pastor disse que já pastoreia 9 anos sua vida. Você sabia que dá para você viver mais 10 anos aqui? Congregar, ofertar, dizimar e não sentir Ele? Como assim? Olha para mim, olha para mim. A maior vontade de Jesus é quando João Batista olha. Você acha que João Batista está preocupado que ele vai perder quem está com ele? Olha João dizendo, os camaradas
Olha para mim, igreja. Eles andam. Aí João olha e diz assim, ó. Se eu fosse vocês, eu andava com ele. A preocupação de todo líder não é você congregar. A preocupação de todo líder é se você tem Jesus na tua vida, rapaz. Sabe por quê? Porque se você tem Jesus na tua vida, eu vou pregar Jesus aqui e o negócio vai pegar, rapaz. O negócio vai pegar. O problema, pastor, é você falar A, alguém lá embaixo querer falar B. Vamos subir para o monte. Subir para o monte para quê? Vamos fazer congresso, fazer festa para quê? Se eu estivesse no bar, eu falava de beber. Se eu estivesse em balada, eu falava de festa de balada. Agora, se eu estou na igreja, você quer que eu faça o quê, rapaz? Escuta! Vou fazer o horário, está terminando, então dá glória, hein? Então dê glória. Escuta! Levanta a mão. Você que sabe que precisa orar mais do que você tem orado. Tem gente que está colocando até as pernas para cima. Tem alguma criança aqui que você sabe que essa criança é batizada com o Espírito Santo? Tem? Tem. Olha para mim, olha para mim. Eu tive uma visão aqui dentro. Que alguém está pregando no altar. E uma criança sobe no altar. Criancinha, sobe no altar falando em língua e pede o microfone para falar porque Deus quer abrir a boca e falar. Aí eu vou dizer para a igreja, o que você sente em ver um cenário desse? Como que você assemelha um cenário desse? Uma criancinha pedir o microfone, começar a falar em língua e dizer, assim disse o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? O mundo espiritual está aqui para entregar o que tem que ser entregado. Só que a pergunta é, quantos vão voltar para a sua vida só sabendo que precisa orar mais? Quantos que estão na igreja e só conseguem ficar sabendo o que Deus quer? É a mesma coisa de você passar, Cleito, na porta da igreja. Jesus fala, entra, aí você fala, não entro não. Aqui eu não congrego mais. Olha para mim. Para de brigar com o lugar. Para de achar que o problema está no lugar. Já conheceu alguém que tem problema em lavar louça? Você conhece alguém que não gosta de lavar louça? Quem não gosta? Seja sincero, irmão. Não gosto de lavar, não gosto e acabou. Oxe, você é obrigado a gostar. Você gosta de lavar louça? Não? Vem cá, me ajuda. Você gosta de lavar louça? Não. É sincero, aplaude Jesus pela vida dela. Escuta. Deixa ela falar. Ei, ela não gosta de lavar. Vai mudar de casa, e a louça vai estar lá. E se nós mudar de casa, a vida muda. A louça vai estar lá. Eu tenho um problema com esse marido porque a toalha. Escuta, quem casou com ele? Algumas coisas você vai ter que aceitar. E horário! Por que você está dizendo, ei? Porque se você gosta de olhar para alguma pessoa e dizer, eu não gosto dessa pessoa, porque esse é o defeito dela, eu queria te perguntar, e qual é o seu? Qual é o seu? Me fala qual é o seu. Tenho minutos, posso pisar aqui? Qual é o seu defeito? Me olha. O 7º dia, eu não sei se quem rodou os primeiros dias estava preparado. Por quê, irmão? Dá 7 voltas. Josué falou que alguém ia parar para descansar?
Olha para mim aqui. Começa a dar glória. Ouve. Começa a dar glória. Começa a dar aleluia. Levanta, senta. Levanta, senta. Meu Deus. Esse negócio de igreja é muito chato. Levanta, senta. Fica pedindo para falar. Fica pedindo para fazer um monte de coisa. Irmão, para quem não se movimenta, se eu não pedir, você já não faz nada. Me olha, me olha. Eu fui pregar numa igreja. A igreja estava tão gelada que eu disse para Deus, estou no Alasca. Deus falou para mim, tu é o pinguim da casa. Olhei para Deus e falei, não, Deus, eu sou do fogo. Vou pular, vou rodear. Ele disse, então, sua mensagem para mim até tá boa, mas você já chegou olhando para onde eu não mandei você olhar. Tá ouvindo? E essa conversa foi comigo no altar. Você imagina como foi com a igreja? Me olha. Por quê? Porque muitos, não sei se você sabe, não era para acontecer, mas tem gente que está aqui, que está dependendo do seu culto para conseguir dar o culto dele. Olha para mim, olha para mim. Eu já vi gente na minha igreja que, porque veio um visitante, ela sentou atrás de uma, tinha criança, as crianças começaram a conversar. Ela, meu Deus, as crianças, essas crianças que falam, meu Deus do céu. Não, vamos ser sinceros, na casa dela ela já não gosta de criança. Aí vem para a igreja, para um lugar onde está cheio de criança, meu Deus, esse povo não para de fazer filho. Não tinha um lugar para deixar as crianças. Quem gosta de tirar a criança de dentro da igreja é Herodes, viu? Quem gosta de tirar a criança de perto da igreja é Herodes. Está ouvindo isso? O seu filho é para estar no culto junto com você, adorando do teu lado. Está ouvindo isso? Quem sabe é o teu filho, ouve. Quem sabe é o teu filho, que Deus está dizendo, vai subir sapateando, vai subir falando em língua. Está ouvindo isso? Não. Vou falar com aquele moço lá. Tem gente que eu disse, vai subir sapateando, vai subir falando em língua, não viu motivo para dar glória. Mas também se eu ver o senhor dançando funk, fazendo algumas atrocidades que criança não era para estar fazendo, não espera que eu vou aplaudir. Porque alguém pode estar ligando o som e dizendo, distrai aí, criança. Fica aí, que assim você me dá paz. Muita criança que você coloca para te dar paz agora, mais tarde você vai visitar no presídio. Ensina o caminho que tem. Quer ver uma coisa? Quem aqui não tem o meu horário? Alguém próximo a você que essa pessoa tem perto dela uma amizade que não é boa. Você já avisou que a amizade não é boa? Caldeira, não adianta falar. Não, adianta sim. Adianta sim. Livro de Provérbios, capítulo 1. Se você não instrui, quando alguém chamar aquela pessoa para roubar, eu fui alguém que quando alguém falou assim, vamos para um assalto, eu fui. Eu fui alguém que eu perguntei por quê. Você vai ver como vai ser sua noite. Minha mãe só me olhou e falou, alguma coisa está errada. Alguma coisa está? Todo dia à tarde Deus entrava. Oh, meu Pai. Na primeira vez que Deus chamou, ouve, na primeira vez que Deus chamou, e Adão não compareceu, Deus já falou, tem alguma coisa errada.
esse negócio de ter culto na sua igreja e você dizer assim, acho que eu vou ficar em casa, tem alguma coisa errada. Esse negócio de você olhar, mas nada está acontecendo. Feliz o pastor, o líder, feliz o Cristo, Cleiton. Feliz se alguém conseguir olhar para você e falar assim, eu não vejo você contar benção nenhuma, mas mesmo assim eu ainda continuo vendo Deus em você. Como assim? O horário aqui eu fecho. Você sabe quantas pessoas aprenderam a congregar dentro de igrejas, tentando fazer com Jesus base de troca? Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Só que Jesus está aqui. 7 volta. E chegou a hora de abrir. Abrir. Era o grito. Olha para mim aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde para Deus e eu faço essa oração. Você está pronto para viver uma vitória? Só que eu não vim dizer que o que você vai vencer é aquilo que você queria vencer. Porque eu acredito que existem provas na minha e na tua vida que é Deus que coloca nós num cenário como Ezequiel, para que a gente aprenda e para que a gente vença. Eu estive preso na cocaína até o dia que Deus me ensinou a lutar com ela. Ei, sabe quantas pessoas falavam assim, eu vou te ajudar? Não adianta. Eu acredito, eu ando em algumas casas de clínica para pregar, que ajudar dependente químico, irmão, é muito mais do que você estender a mão. Do que você dizer assim, é a mesma coisa de um velório, dizer assim, não chora. Por que você está dizendo isso? Porque só quem está passando sabe. Se Deus de verdade não estiver tratando com o camarada, dizendo para ele não, ele não vai ter força para dizer não. Olha para mim, eu vim disso. Só que eu vim dizer que o grito que eles vão dar aqui agora, não é um grito simplesmente que vai emanar dele. É um grito de algo que já iniciou lá atrás. Quando eu informar, quando vir o som, para que vocês gritem, grava bem. Ei, eu imagino a preocupação, senhora. Mas e se esse muro deitar e cair em cima de nós? Aí ele dá a dica. O muro não vai deitar. O muro vai ser fundido de baixo para cima. Toda a cidade cairá de uma única vez. Deus está dizendo para alguém aqui: os inimigos que estão te enfrentando hoje, aqueles que estão vindo contra vocês agora, serão alguns que serão destruídos totalmente, para que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre a terra. O meu horário. O meu horário. Se congrega aqui? Olha para mim. Eu vi Jesus te chamando. Era uma porta que abria. O Senhor dava até alguns passos na direção da porta. Só que Deus falava para mim dizer para ti: eu não mandei andar em direção, eu mandei transpassar para dentro da porta. Por quê? Porque o que é novo está te aguardando e está te esperando. Só que me olha, eu vi uma panela como se algumas coisas estivessem te cozinhando, para que algumas coisas não acontecessem e algumas coisas fizessem você desistir daquilo que Deus propôs. Só que Deus falou para mim dizer para você: aquilo que Deus falou a teu respeito está de pé e o nome dele vai ser glorificado. Enquanto eu estou falando com você, Deus está colocando ordem numa casa e dizendo para você que ninguém vai sair de lá como da forma que iria sair, mas Deus manda dizer: haverá uma honra para que o nome dele seja glorificado. E quem quer dar glória para Jesus, pelo amor de Deus. O meu horário, fica de pé. O meu horário, fica de pé. Só me olha. Me olha. Eu queria só fazer uma oração.
por você. Eu não sei se nós estamos tendo dificuldade para ouvir o que Deus está falando. Só que vai ter hora que Deus vai estar falando, e a gente vai estar dizendo, tá, e aí, minha vida? Como vai ser? Deus me levou numa igreja, e Deus mandou falar para um obreiro. Deus não está se agradando com o que você está fazendo, me entrega. Ninguém precisa ver, me entrega. Ele enfiou a mão no meu bolso, entregou algo e disse, está aí. Fica aí. Como Deus falou que não era para mostrar ele, era para orar por ele, eu fui ver depois. Chuta o que era? Um pino de cocaína. Ele disse, Caldeira, eu não usei não. Mas já estava no bolso. Já estava no bolso. O Senhor está dizendo para alguém que está aqui, cuidado onde você põe a boca. Eu estou falando, eu não estou falando com gente, você está aqui. Não, Caldeira, eu ainda vou me libertar. Eu estou falando com alguém que você já tem nome de libertar. Estou falando com alguém que está tentando fazer você regressar para trás de novo. Você já falou isso. Você falou, já venci essa guerra. Está pensando em voltar para trás. Já está se armando. E para levantar um ministério é muito difícil. Mas para derrubar, 1, 2. Eu quero fazer uma oração. E meu horário acabou. Para fortalecer a minha e a tua vida. Caldeira, eu estou fraco espiritualmente. Não tenho tempo. E não te chamo 2 vezes. Imagina se eu falasse assim, se tu tem problema com louça, vem. Você já ia vir, né? Mas se você sabe que tem algo que precisa ter tratado, tô fraco espiritualmente, vem. Eu não vou chamar de novo, vou pedir primeiro para algumas pessoas virem, aí eu te falo isso. Tem gente que até um vídeo que não era para você estar assistindo, você está. E Deus está dizendo, vem. Eu estou chamando da criança ao adulto. Eu estou fraco. Estou fraco. Então eu quero orar. Por mim, por você. Vem me ajudar nessa oração, Cleito. Pastor Cleito, vem me ajudar nessa oração, vem. Venha. Os profetas de amarelo, varão, eu sou daltônico. Olha que eu sou transplantado, hein? Deixa eu orar, vem para frente. Uma oração rápida, o horário acabou, vem rapidinho. Eu vou iniciar a oração e o pastor Marco Maria vai terminar. Uma oração em conjunto aqui. Jesus está falando sério. Quando Jesus está falando para algumas mocinhas que está aqui, abre mão dessas amizades. Faz assim com a mão, mocinha. A de trás, a de rosa. Ah, acertei a cor, né? Faz assim com a mão. Olha para mim. Jesus está paralisando aquilo que quer te roubar. Eu vi um ser querendo arrancar você daqui pelos cabelos. Só que Deus manda dizer que está te livrando e tirando de uma confusão também. Nem todo mundo que diz ser amigo é amigo. Abaixa teu semblante, oração. O pastor Marcos já se prepara para entrar junto comigo nessa oração. E os obreiros que estão aí atrás, estende as mãos para cá, o horário acabou. Jesus. Glória. Deixa eu ouvir esse fundo. Derense-me-á. Me ajuda em oração, Cleito. Quem é obreiro na casa, dá um grito aí. Os obreiros começam a orar.
Os obreiros orando. Cadê os obreiros? Obreiro orando. Jesus quer ouvir tua voz. Vaso, ora. Vaso, ora que você está enfrentando alguma coisa aí. Ora. A igreja começa a orar. Já vou terminar, o pastor já vai assumir. Vai, ora.